Quando o Felipe Luiz foi demitido no Flamengo depois de uma vitória por 8-0, eu trouxe aqui a minha indignação. E essa mesma indignação aparece agora no caso envolvendo Hernan Crespo e o São Paulo. Claro, com as devidas proporções. Felipe Luiz vivia praticamente um sonho no Flamengo e vinha de uma temporada com 4 títulos conquistados. Só que no caso do Crespo, para a realidade do São Paulo hoje, ele ser demitido foi algo que pegou todo mundo de surpresa. O São Paulo anunciou na tarde da última segunda-feira que havia mandado embora o técnico argentino Hernan Crespo. E o contexto no qual ele foi mandado embora chama muito a atenção. Para vocês terem uma ideia, o São Paulo, que é um time que começou a temporada muito mal, teve com o Crespo agora 7 vitórias nos últimos 9 jogos. E olha que dentre essas vitórias, tinham vitórias sobre Flamengo, sobre Grêmio, Red Bull Bragantino. Pensando em desempenho, ele chegou até a semifinal do Campeonato Paulista. Por muito pouco não conseguiu levar o confronto contra o Palmeiras, pelo menos para as penalidades. Além disso, o São Paulo é nesse momento o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, tendo os mesmos 10 pontos que o líder Palmeiras. Então, quando foi noticiado que o Crespo havia sido mandado embora, muitos ficaram se questionando do porquê, qual seria o motivo, já que o trabalho ultimamente tem sido positivo. Segundo informação da ESPN, a direção do São Paulo acabou optando pela demissão do Crespo por uma série de motivos. A diretoria, por exemplo, não gostou que o Crespo, para o jogo decisivo contra o Palmeiras no Paulistão, havia tirado o Danielzinho do time titular para promover a entrada do Luan. Até porque o Danielzinho vem com muito mais ritmo de jogo, tem jogado muito melhor nessa temporada, e a diretoria acredita que o Crespo quis apelar para a titularidade do Luan por uma questão de, enfim, coincidência, já que o Luan havia marcado gol no Palmeiras no Paulistão de 2021, na final. Então eles acreditam que o Crespo apostou em superstição ao fazer essa troca no time. Outra decisão do Crespo que teria pegado mal foi a decisão de também contra o Palmeiras colocar o André Silva durante o jogo e não colocar jogadores como o Ferreirinha, como o Tapia, que vinham jogando muito mais na temporada, enquanto o André Silva estava parado. A direção também não gostou que no ônibus, após o jogo contra o Palmeiras na Arena Barueri, que o Crespo e a sua comissão técnica ficaram ali conversando sobre a rodada do Campeonato Argentino, logo após a eliminação. O Crespo ainda deu uma folga de 3 dias e meio para o elenco, que a diretoria também reprovou, e no elenco mesmo ele não tinha bom relacionamento com os jogadores mais experientes, como o Lucas Moura e o Cedric. Além disso, o São Paulo tem hoje poucas condições para contratar. O Crespo ficou insistindo que queria um jogador considerado oportunidade de mercado do futebol argentino. O São Paulo deixou bem claro que não iria contratar. E o Crespo indicou internamente que não havia gostado das contratações de Lucas Ramon e Danielzinho, ambos contratados do Mirassol. Eu tenho uma opinião a respeito do caso Crespo, que pode ser que você aí que está acompanhando não concorde, mas é o seguinte: ele escalar o Luan ou então ele colocar o André Silva, na minha opinião, são coisas nas quais a diretoria não tem que se intrometer. Se o treinador está ali, ele tem que ter carta branca para ele tomar a decisão que ele bem entender. E se ele entendeu que deveria ser o Luan e deveria ser o André Silva, então a decisão do treinador precisa ser respeitada. E olha que eu também não concordei com a titularidade do Luan, não achei que o André Silva entrar naquele jogo era a melhor escolha, mas é a decisão do treinador. E cada um tem que ficar na sua esfera. O treinador comanda o time, a diretoria comanda o setor, vai fazer contratação, precisa se encarregar em ter salários em dia, cada um na sua responsabilidade. E não você querer interferir no trabalho do outro. Outras coisas que para mim não fazem sentido como motivo para demissão é você dizer que você não gostou do assunto que o treinador estava comentando após uma eliminação. A eliminação já aconteceu, tá todo mundo de cabeça quente. E é realmente uma grande hipocrisia você achar que no ônibus, depois de uma eliminação, que os jogadores vão conversar apenas sobre o jogo. Vão conversar sobre outras coisas, vão conversar sobre família, vão conversar sobre outros jogos, ou então vai ter gente que não vai falar nada porque tá bravo com a eliminação. Faz parte. É coisa que você querer controlar chega a ser até infantil. E outra, mesmo que ele não tivesse bom relacionamento com o Lucas, com o Cedric, ou não tivesse gostado das contratações do Lucas Ramon e do Danielzinho, o resultado vinha acontecendo. 7 vitórias em 9 jogos, vice-liderança no Brasileiro. E outra, não é porque ele não gostou das chegadas do Danielzinho e do Lucas Ramon que ele estava escanteando esses caras, nada disso. O Danielzinho foi titular em grande parte da temporada com o Crespo, o Lucas Ramon, que chegou há menos tempo, vinha jogando já como titular, o Lucas Moura era titular com o Crespo, mesmo que eles não tivessem um bom relacionamento.
Então, eu realmente não concordei com essa demissão. Eu realmente acho que o São Paulo vai penar no mercado para encontrar algum treinador que possa pelo menos fazer o mesmo que o Crespo vinha fazendo. Não é como se qualquer treinador agora que assuma o São Paulo consiga fazer um trabalho maravilhoso.